A paz do Senhor, meus irmãos. É a irmã Amélia Lemos quem vos fala. Leitura de sexta-feira, dia 29 de setembro. Faremos a leitura aqui no livro de Atos, capítulo 9, versículo 15, que diz: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Em seguida, leremos Atos 16, versículo 5. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Depois, nós leremos Atos 22, versículos 14, 15 e 21. E ele disse: O Deus de nossos pais, de antemão, te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens, do que tens visto e ouvido. E disse-me: Vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Bom, irmãos, esse texto, aliás, esses textos que nós temos lido, mostram mais uma vez o apóstolo Paulo, não é? No seu ministério. Primeiramente, é o Senhor quem fala com Ananias, confirmando que o apóstolo Paulo tem um chamado especial da parte do Senhor. Ele é um vaso escolhido para levar o nome do Senhor aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. O apóstolo Paulo não imaginava que o Senhor tinha planos tão maravilhosos para a sua vida. Mas o nosso Deus é aquele quem escolhe, é aquele quem decide. A igreja primitiva sofreu no início da sua história com a perseguição daquele homem, mas Deus tinha propósito na vida dele e ainda disse: E eu mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Deus usou toda aquela impetuosidade de Paulo, todo aquele temperamento de Paulo, não é? Aquele temperamento de homem nervoso e irado, não é? Aquele para a sua glória. O Espírito Santo atuou na vida de Paulo de tal forma que a primeira vez que Paulo recebeu a imposição das mãos de Ananias, ele recebeu o dom do Espírito Santo, recebeu o poder de Deus para o exercício do ministério da pregação e já começou a testemunhar e de tal modo que até alguns dos discípulos começaram a duvidar do que tinha acontecido. Talvez alguns pensavam, isso aí deve ser alguma cilada, não é?
mas era poder de Deus, não era cilada, não era fingimento, não era nenhum truque para pegar os crentes, era poder de Deus na vida de Paulo. Poder de Deus atuando na vida de Paulo, de tal modo que ele se tornou um plantador de igrejas. Ah, mas ele não era só um plantador de igrejas, ele era um doutrinador de igrejas. Ele não era só um doutrinador de igrejas, ele era aquele que escrevia para as igrejas, era aquele que estabeleceu o alicerce doutrinário para as igrejas, e até mesmo o nosso professor Caramuru, que sempre nos ensina isto, dizendo que Nietzsche diz que não deveria se chamar cristianismo, e sim paulinismo, porque o cristianismo cria, não é, o seu... ele se firma, ele cria suas bases doutrinárias a partir da pregação de Paulo, a partir dos ensinos de Paulo, né? E isto reforça a influência que Paulo teve sobre toda a base doutrinária cristã. Então, o plantador de igrejas está aqui. As igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Então, por onde ele passava, ele deixava uma igreja. E no último texto que nós vemos aqui, nós vemos Paulo pregando para os reis. Paulo, mesmo sendo condenado, não deixou de falar daquilo que ele tinha visto e daquilo que ele tinha ouvido. Oh, glória a Deus por isto. Ah, louvado seja o Senhor. Paulo não deixou de falar, não deixou de testemunhar, não importava o que acontecesse, ele estava sendo condenado por causa daquela palavra que ele pregava, mas ele continuava pregando aquela palavra pela qual ele estava sendo condenado, irmãos. Isso é glorioso. E no seu discurso, em sua defesa, Paulo testemunha a favor de si, falando daquilo que o Senhor fez por ele. Não é? E nesse testemunho, ele comenta que o Deus dos nossos pais, de antemão, te designou para que conheças a sua vontade e vejas aqueles justos e ouças a voz da tua boca. Ou seja, Ananias foi aquele homem que Deus escolheu para que ele visse Paulo e fosse testemunha daquilo que Deus fez na vida de Paulo. Deus permitiu que Paulo fosse um daqueles que incitasse as pessoas a investirem contra Estevão, apedrejando, e visse Estevão se rendendo à morte e declarando que estava vendo Jesus Cristo ao lado do Pai, porque aquilo realmente deve ter tocado no coração de Paulo e dizer: como que este homem aceita essa morte tão passivamente? Certamente a morte de Estevão deve ter tocado profundamente no coração de Paulo, mas Paulo ali já saiu dali, de onde Estevão estava, mexido por dentro. E o Senhor já tinha dito, depois, mais tarde, o Senhor disse a Ananias: vai,
porque eu vou mandá-lo aos gentios de longe. Deus usou Paulo com toda a sua competência para angariar muitas almas para o reino. Deus nos usa do jeito que nós somos, com aquilo que nós temos, com aquilo que nós, da forma que nós podemos, por onde nós passarmos, para ganharmos almas para o reino. E que nós possamos ter esta disposição. Em nome de Jesus. Amém.